Olá, pessoal, bem-vindos ao CEIS, que é o nosso curso preparatório de primeira fase. E hoje eu vim aqui para me apresentar. Eu sou a professora Veridiana, o pessoal me chama muito de Veri, né, porque o nome acaba ficando meio comprido. Então, hoje eu estou rouca, tá, mas a minha voz normalmente é um pouquinho melhor do que isso. E eu trabalho com vocês no preparatório de primeira fase com 3 disciplinas. E eu vou demonstrar hoje um pouquinho como elas acabam tendo relação entre elas, e isso facilita bastante. Porque muita gente nos conta, depois da prova, quando estão lá lendo a questão e resolvendo, lembrei da professora, lembrei da voz da professora. Então, é muito boa essa associação que a gente consegue fazer com os conteúdos. Então, a FGV tem cobrado, né? Então tem sido uma regra aí nos últimos anos, 2 questões de direito do consumidor, 2 questões de direito ambiental, e dentro do direito civil, nós temos aí a distribuição do conteúdo, que é aleatório, né? Em algumas provas, como aconteceu no exame 27, ela perguntou 3 questões de responsabilidade civil, no exame 28 já não veio nenhuma. Mas são esses os temas que eu trabalho com vocês, então, direito do consumidor, direito ambiental e direito civil, mas a parte específica de responsabilidade civil. E vocês que já estudaram na graduação devem estar lembrando que a gente estuda a responsabilidade civil muito no direito do consumidor, aí é claro com os aspectos relacionados ao CDC, no direito ambiental e a responsabilidade civil nas relações de direito civil. Então, a gente acaba trabalhando com esses 3 assuntos aí nas minhas aulas. Aqui no CEIS nós temos uma aula ao vivo, regular, para cada uma dessas disciplinas, e mais um complemento, que normalmente a gente deixa gravado, que é uma aula mais curta, que é bom de encaixar aí nos horários de vocês, né, e que é conteúdo tão importante quanto a aula inicial, mas como a gente não consegue ver tudo numa única aula, a gente complementa, então, com alguns aspectos importantes em outra aula complementar. Vou falar um pouquinho de cada uma delas para dar uma ideia de como são as nossas aulas, de como nós vamos ver os conteúdos. Vou começar com responsabilidade civil, então. Responsabilidade civil é o dever de reparar os danos. Então, a gente sempre, além de responder, né, às vezes a conduta ela acaba se enquadrando num tipo penal, aí configura um crime. Às vezes ela se enquadra numa infração administrativa e o sujeito pode ser punido, então, na esfera administrativa. Mas, além dessa punição, o ofensor tem o dever de reparar os danos que ele causou. E essa ideia de reparação é que a gente trata dentro da responsabilidade civil. E observem a importância disso. Na sociedade, de uma forma geral, as pessoas querem mais, elas buscam, elas querem que a imprensa traga informações sobre a punição penal, né? A gente quer ver os bandidos presos, quando, na verdade, às vezes o que contribui mais para a sociedade, principalmente nesses crimes relacionados à corrupção, que hoje em dia a gente ouve falar tanto, é o ressarcimento, né? Que a pessoa, que a vítima, possa voltar ao estado que ela estava antes. E isso é a responsabilidade civil. É um assunto, assim, eu considero apaixonante dentro do direito civil, porque não segue uma regrinha, assim, não é vamos seguir os artigos, é o que o artigo diz e pronto. Não, ele envolve raciocínio lógico, envolve também a compreensão que a gente tem das coisas, das formas de viver, né, das relações entre as pessoas. Um assunto que aparece muito hoje em dia a respeito de responsabilidade civil nos tribunais são os danos à honra, né, os danos morais causados nas redes sociais, causados na internet. Então, hoje se discute muito aí, né? Será que nós devemos manter as redes sociais no formato que elas estão hoje? Porque elas estão possibilitando aí inúmeros danos, porque as pessoas não têm limites. Elas acham que elas podem ir numa rede social e escrever o que quiserem, né? O que bem entenderem, sem se preocupar se isso estava ofendendo ou não a outra pessoa. Então, sempre quando a gente estuda a responsabilidade civil, nós vamos ver inúmeros casos, situações, entendimentos diferentes, sempre relacionados aos elementos da responsabilidade civil. Então, eu coloquei aqui no quadro para vocês, só para a gente ter uma ideia, mas isso aqui é a base da responsabilidade civil, na verdade, né? Na nossa aula, a gente vai ver cada item direitinho, mas é a base. Então, diferentemente do direito penal, onde todo mundo normalmente gosta muito, onde está a conduta lá tipificada, né, prevista na lei, e o ato, a conduta tem que se enquadrar perfeitamente naquela previsão legal. No direito civil, na responsabilidade civil, não é assim. Eu vou ver se aquele ato gerou, se estão presentes os requisitos, se estiverem presentes, ao dever de reparar o dano. Eu não vou achar aquela conduta da pessoa lá prevista na lei especificamente, detalhadamente. Então, a maior dúvida que as pessoas normalmente têm em responsabilidade civil é a respeito dos modelos, né, dos formatos. Então, ela pode ser objetiva ou subjetiva. E isso gera muitas dúvidas, mas, na verdade, não é um tema difícil. Porque o artigo 927, a partir dali que a gente tem a responsabilidade civil no Código Civil, em espécie, né, onde a gente tem várias situações tratadas,
O artigo 927, ele diz que as pessoas terão o dever, né, aquela que cometeu um ato ilícito tem o dever de reparar o dano. E aí ela remete, o próprio artigo, o caput, remete lá ao artigo 186, que é o conceito de ato ilícito. E lá no 186, vocês podem dar uma olhadinha, e aparece aquela referência à negligência, imprudência. Então, muita gente sempre relaciona o caput à responsabilidade subjetiva, porque tem esse link com o 186. Mas o parágrafo único do 927, ele diz assim: a responsabilidade se dará independentemente de culpa nas situações previstas em lei ou quando a atividade for de risco. Então a gente pensa assim, se lá no caput não diz nada sobre o modelo, se é objetiva ou subjetiva, e ainda faz um link ao 186 que fala de negligência e imprudência, e o parágrafo único do 927 trata especificamente da responsabilidade independentemente de culpa, a gente criou essa regra, esse entendimento, então, é um entendimento doutrinário, jurisprudencial, de que o caput 927 se refere à responsabilidade subjetiva e o parágrafo único à objetiva. E objetiva significa isso, que não importa se a pessoa agiu ou não agiu com culpa. Isso não é investigado no processo. Muita gente estuda a responsabilidade subjetiva e memoriza assim, sem culpa. Mas não é sem culpa, é bem diferente. É porque é indiferente, não importa se ela agiu com culpa ou não. Então, a gente acaba tendo esse esqueminha aqui, tá, gente? A responsabilidade, então, subjetiva é o caput, objetiva é o parágrafo único, e esses são os requisitos. Só há responsabilidade civil quando tiver dano, porque é o dever de reparar dano. Então, é o requisito presente nas duas modalidades. Então, além do dano, esse dano tem que ter sido causado por um ato ilícito. Aqui na responsabilidade subjetiva, esse ato ilícito, como eu mencionei há pouco, está atrelado à culpabilidade, lá do artigo 186 do Código Civil. Então, essa ilicitude tem que ser decorrente de um ato culposo, para que gere o dever de indenizar, na responsabilidade subjetiva. O que é culpa em direito civil? É culpa em sentido estrito ou dolo, que é a intenção de causar o dano. A culpa em sentido estrito todo mundo sempre lembra, porque é igual no direito penal. É negligência, imprudência e imperícia. Certo, gente? Isso aqui também as pessoas confundem. Por que eu coloco o dolo aqui? Porque para a gente, no direito civil, se alguém causa intencionalmente um dano, ele está agindo com culpa em sentido amplo. Então, ele responde, mesmo que a responsabilidade seja subjetiva. Ele cumpriu o requisito e responde. Do outro lado, nós temos os mesmos requisitos. Então, dano, ato ilícito e nexo de causalidade, nós não temos o requisito culpa. Não há necessidade de provar a culpa. E mais, o ato ilícito aqui, ele é num sentido muito mais amplo. Basta uma ilicitude em sentido amplo, basta que aquele ato seja antijurídico, ou seja, causou um dano injusto a outra pessoa, que não tem nenhuma justificativa legal, e vai ter a obrigação, o dever de indenizar. Então, a partir desse esqueminha e de todos os artigos que seguem ali naquela sequência do 927, a gente estuda toda a base da responsabilidade civil nas nossas aulas, na nossa aula, mais precisamente. E essa base, ela vai ser útil para vocês em direito do consumidor, em direito ambiental, no direito civil de uma forma geral, no direito administrativo, às vezes tem lá uma questão no direito, na prova de processo civil, no direito constitucional, responsabilidade civil permeia todas as áreas do direito. Então, é uma aula bem importante. Então, agora eu vou falar um pouquinho de direito do consumidor, né, que também mora no meu coração, assim, né, porque eu adoro o direito do consumidor. Então, além de estudar as decorrências, né, os danos causados aos consumidores, que a gente vai falar também de responsabilidade civil, então é o segundo aspecto mais importante da disciplina, a gente começa estudando a aplicação do CDC. Eu sempre ressalto isso, né, quem já estudou com a gente lembra de mim e às vezes menciona, dizendo a professora insiste muito com a relação de consumo. E é verdade, né? Então, as dicas lá no Instagram, que eu acabei esquecendo de falar lá no início, quando eu me apresentei, é @verirebain, é difícil meu sobrenome, né? Mas vocês procurando lá no CEIS que encontram direitinho. Eu acabo postando muitas dicas, e essa dica da identificação da relação de consumo é bem presente sempre nos meus comentários, nas minhas aulas, né, nas dicas por escrito, nos vídeos, em tudo. Porque é a nossa base. Por que é a base? Porque às vezes eu tenho uma questão lá, na primeira fase ainda a gente localiza mais ou menos, aqui estão as questões de direito do consumidor. O enunciado mesmo diz assim, com base no direito do consumidor, responda. Mas, às vezes, nós temos, mesmo nesse espaço das questões de direito do consumidor,
A FG coloca uma situação e pergunta, isso aqui é direito do consumidor ou não é? Né? Ela pergunta assim, como é que eu vou resolver isso? E entre as alternativas tem lá alguma solução do CDC, mas também tem, não, esse caso não é aplicado o CDC. E na segunda fase, então, nem se fala. Né? A primeira coisa que a gente tem que identificar numa questão é se é direito civil em sentido estrito, né, o Código Civil, ou se é direito do consumidor. Então, essa identificação ela é bem importante, porque muita gente pensa, né, quem ainda não estudou principalmente, que qualquer contrato de compra e venda será submetido às regras do CDC. E não é verdade. O CDC, para ser aplicado, nós precisamos ter a figura do consumidor e a figura do fornecedor. É uma classificação que a gente chama de subjetiva. Eu tenho que identificar os sujeitos para identificar a relação para aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Então, se eu vender alguma coisa, né, eu sempre digo isso, se eu vendo um carro meu que eu não quero mais, eu sou professora e sou advogada. Eu não desenvolvo essa atividade, eu não sou profissional. Então, mesmo se eu vender esse carro com algum problema, causar um dano a alguém, é claro que essa pessoa vai poder entrar com uma ação contra mim, reivindicando aí os direitos dela, mas ela não vai poder entrar com base no direito do consumidor, porque eu não me enquadro aqui na figura de fornecedor, segundo a lei, que para o artigo 3º tem que ser um profissional, tem que desenvolver aquela atividade. Então, para resolver as questões, a gente sempre deve partir dessa identificação. Só para fechar, então, o conceito com vocês, aqui tem que ser o profissional. É claro que nós temos outros desdobramentos aqui, que nós vamos ver direitinho, mas deste lado, então, eu tenho que ter um consumidor que a regra geral é que ele seja destinatário final, que ele compre realmente para usar pessoalmente, com a sua família, e não para produzir outros bens. Essa é a regra, né? A parte fácil. Então, quando aparece lá que uma pessoa natural está adquirindo alguma coisa para utilizar no âmbito doméstico, familiar ou individualmente, eu já consigo identificar que ela é consumidora. Depois nós temos o que a lei chamou de equiparados a consumidores. E a FGV gosta muito de perguntar sobre isso. É muito comum nós termos lá alguma equiparação na prova. Quem são esses equiparados? O parágrafo único do artigo 2º, que fala de coletividade de pessoas, ou seja, o direito do consumidor ele atinge um público coletivo, difuso, muitas vezes. Se essas pessoas todas estão sofrendo um dano decorrente das relações de consumo, o CDC será aplicado. Depois, o artigo 17, ele trata das vítimas dos acidentes de consumo. É muito bacana esse artigo. Foi uma ideia genial do legislador quando criou essa previsão. O que significa isso? Às vezes, o sujeito ele não é comprador de nenhum produto, ele sequer está usando esse produto, mas ele é vítima de um acidente de consumo. Um produto defeituoso ou um serviço defeituoso no mercado acaba gerando um dano a esse consumidor. Tem um julgado de 2018 que eu estou mencionando sempre nas aulas, porque foi bem ilustrativo dessa situação, que foi um caminhão carregando bebidas, né, garrafas de bebidas, tombou, virou as garrafas na pista, as garrafas se quebraram e a pista ficou cheia de cacos de vidro. Veio uma pessoa depois, caiu, se cortou e ela entrou com ação contra o fabricante de bebidas. E as pessoas ficam pensando, mas como assim? Né? Não é um problema exclusivamente de trânsito, isso vai envolver direito do consumidor? Envolve sim, né? Porque é um acidente de consumo. Aquele fabricante contratou um transportador, esse transportador falhou, né? Permitiu que o caminhão tombasse, deixou os cacos na pista, permitiu que outra pessoa se ferisse, e ela, então, tem uma relação de consumo aí, tem responsabilidade do fabricante, conforme o STJ decidiu, em relação aos danos sofridos por essa vítima. Então, é uma construção que a gente tem que fazer cuidadosamente, estudar todos esses aspectos, mas é bem importante lembrar que as vítimas de relações de consumo também são protegidas pelo CDC. Eu gostei muito que a ministra disse assim, olha, a gente não vai lá na fábrica tomar a bebida, né? A bebida tem que chegar até nós. Então, isso é responsabilidade do fabricante, fazer com que ela chegue ao bar, ao supermercado. Então, o transporte integra essa cadeia de fornecimento e, consequentemente, gera responsabilidade civil. Outro assunto bem importante hoje em dia é o artigo 29. Ele equipara a consumidor todas as pessoas que são expostas a práticas comerciais. Então, de novo, muitas vezes a pessoa nunca comprou numa determinada loja, mas o CPF dela foi usado, houve um equívoco e ela foi negativada. Ela foi inscrita em órgãos, em cadastros de inadimplentes, sem nunca ter tido uma relação com aquela empresa. Ela pode entrar com uma ação pedindo cancelamento, pedindo danos morais, com base no direito do consumidor, mesmo nunca tendo contratado,
Pode, tá, gente? O artigo 29 autoriza isso. Ela sofreu um dano, esse dano decorre de uma prática comercial, ela tem direito a entrar com uma ação com base no direito do consumidor. Então, claro, como eu disse, nós vamos estudar isso aqui direitinho, né? Cada um desses aspectos, explicar bem. É um assunto muito, muito bom de compreender, porque a todo momento a gente está vendo na TV notícias. Eu aconselho desde já vocês acompanharem sites jurídicos e decisões do STJ, porque a FGV gosta muito, em direito do consumidor também, de entendimentos jurisprudenciais, assim como esse que eu mencionei agora, de 2018, do STJ. Certo, gente? Vamos falar um pouquinho de direito ambiental também, então. O direito ambiental, ele está, a base dele, na verdade, é a Lei da Política Nacional, que é a Lei 6938, de 1981. Mas, juntamente com a Lei da Política, que trata diversos aspectos, embora ela seja de 81, ela foi modificada, né, sofreu algumas atualizações. Ela tem lá o conceito de meio ambiente, para a gente ter uma ideia da importância dela. Então, a gente começa estudando, na nossa aula de direito ambiental, o conceito, e depois a gente estuda o artigo 225 da Constituição Federal. O artigo 225, além de dizer que o meio ambiente é um bem de todos nós, é um bem de uso comum do povo, que não significa que é de domínio público, tá, gente? Isso a gente tem que tomar cuidado. De uso comum do povo significa que todos nós temos o direito a viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse direito é nosso, mas também é um dever nosso, é um dever do poder público e da coletividade. Isso também está no caput do artigo 225. E ele também é intergeracional. É uma expressão bacana, que, né, muita pesquisa científica hoje, acadêmica, relacionada a esse aspecto. A gente tem que observar bem isso, porque a nossa obrigação é de manter o equilíbrio do meio ambiente, tanto para quem está vivendo agora, né, para as gerações atuais, como para as gerações futuras. E depois, lá no parágrafo 1º do artigo 225, diz assim: incumbe ao poder público. E aí nós temos vários incisos. Nesses incisos nós temos aqueles aspectos que o Constituinte achou que eram de tamanha importância a ponto de estar lá na Constituição Federal. Então, é por isso que sempre na aula a gente parte desses incisos. E aí cada um deles tem um dever do poder público e tem leis que regulamentam. Então, um dos que a gente vai mais tratar, que a FGV mais cobra, é o dever de todos os entes públicos criarem espaços territoriais especialmente protegidos. Então, lá o município, o Estado, o Distrito Federal e a União devem criar espaços protegidos. Esses espaços têm diversas naturezas, mas as duas leis mais importantes que tratam deles é a lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e o Código Florestal. A FGV pergunta muito sobre os dois assuntos, então a gente vai ver aqui, conversar bastante sobre eles. Lá na lei do SNUC, nós temos unidades de conservação do tipo proteção integral, onde só se permite o uso indireto, ou seja, a gente não pode tirar nada de dentro desses espaços, nada, não pode ter coleta, não pode ter destruição. E as unidades de uso sustentável, aí onde tem ocupação humana, às vezes tem até a possibilidade de uma reserva extrativista, ou seja, onde é característico do espaço a coleta, às vezes coleta de vegetação, né, de recursos do tipo madeira, né, esse tipo de material que a gente pode coletar. E ainda o Código Florestal tem duas áreas que são bem conhecidas, que as pessoas normalmente comentam, né? A área de preservação permanente. É difícil alguém não ter ouvido falar uma vez na vida em APP, a área de preservação permanente. Qual é o objetivo da APP? É proteger espaços frágeis, e a gente sempre lembra disso, né? É próxima ao curso d'água, justamente para proteger o curso d'água, ou quando o espaço tem uma declividade muito acentuada, para proteger de erosão ou topo de morro. É claro que a gente tem aí vários outros critérios, detalhes a respeito dessa proteção, mas essa é a base que normalmente todo mundo lembra. E depois, dentro do Código Florestal, a gente ainda tem a reserva legal. A reserva legal é um espaço de manutenção de mata, né, manutenção de vegetação, de mata nativa, dentro de toda e qualquer propriedade rural. E, além desse, nós temos outros espaços territoriais protegidos que a gente tem que estudar aí, sem dúvida nenhuma. É um assunto que a gente não pode deixar de estudar no preparatório para a primeira fase. Gente, vou me despedindo, então, mas antes disso vou deixar um recado para vocês bem importante. Às vezes a gente pensa, é só 2 questões, esse tema eu não vou estudar. Quero que vocês conversem, eu faço um desafio, conversem aí, deem uma acompanhada nas redes sociais,
para vocês perceberem a quantidade significativa de pessoas que às vezes não passam na primeira fase por uma questão ou por duas questões. Então não tem matéria menos importante, tá, gente? A minha dica é sempre estudar aquilo que vocês gostam mais, ter uma boa ideia de todas as matérias, para na hora da prova conseguir, ao menos pelo raciocínio, resolver a questão e acertar. Então, beijo grande, a gente se encontra aí no nosso preparatório. Até mais!